pessoal, meu nome é Andressa Cacheta, sou aluna de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo e apaixonada por desenhos e ilustrações. Já fiz alguns cursos livres na área, mas eu estou aprendendo cada dia mais. Eu sempre gostei de desenhar, eu sempre amei assistir filmes de animação e eu acho que todo mundo que gosta é perfeitamente capaz de desenhar e produzir peças incríveis. Essa é a segunda parte da oficina de desenho, histórias em quadrinhos. Espero que tenham gostado do vídeo anterior. Se você ainda não destravou, não tem problema. Aqui a gente vai fazer alguns exercícios para despertar a criatividade. Antes de começar o nosso projeto, eu gostaria de falar da teoria dos 5 Ws, que é um método para a gente criar uma história, para contar uma história em quadrinhos, mas qualquer outro tipo de história também. Em inglês, os 5 Ws são what, where, when, who e why. Então, what? O que você vai contar? O que é importante dizer nessa história? When? Quando é que se passa a história? É no momento presente ou é no passado? Ou when pode ser também qual a hora do dia? É noite, é tarde, madrugada? Isso também se aplica no tempo da narrativa. Who? Quem é o seu personagem? E qual é o protagonista da história, qual que é as características dele, quem ele é, o que ele faz, qual a profissão dele, a personalidade dele. O quarto W, where. Onde a história se passa? É na cidade ou no campo? É dentro de casa ou fora? Tem uma cidade específica que ela se passa? É num lugar específico ou um lugar genérico? Isso tudo é importante. E também pensar em why. Por quê? Por que você vai contar essa história? O que ela tem de importante? O que ela tem de diferencial? E por que as pessoas vão querer ler a sua história? Outra coisa, mesmo que você já tenha decidido no seu projeto a não fazer uma história em quadrinhos e vai optar pelas ilustrações avulsas, não tem problema. Você ainda pode pensar nessas coisas. Quem, quando, onde e por que você vai contar aquela história através daquela ilustração. Quando a gente vai fazer uma história em quadrinhos, é importante a gente pensar em 3 momentos importantes da narrativa. O início, o conflito e o final, com a solução ou não desse conflito. Você pode fazer uma história sua, você pode pegar uma história que você ouviu, você pode pegar uma história que você tenha lido, que você goste, ou então inventar uma história nova. E como prometido, vamos dar início então a uma análise técnica de alguns recursos de desenho. E você pode ir praticando aí comigo, além de praticar depois também, que eu vou disponibilizar um material extra se quiser. Esse aqui é o Romaria, ele é do Alexandre Carvalho, que é uberlandense, ele estudou aqui na UFO, e o Jun Sugiyama. Os quadrinhos sempre funcionam da esquerda para a direita e de cima para baixo, então a sequência de leitura é essa. E à medida que a gente vai lendo, a gente vai sempre lendo do passado para o futuro. Então, quando os personagens vão caminhando e tal, você quer levar ele para a continuidade da história, vocês puxam ele para a direita da página. E quando um personagem está falando do passado, geralmente ele é voltado para a esquerda. Aqui a gente também vê outro recurso básico dos quadrinhos, que é a comunicação em balõezinhos. Outro recurso interessante dos quadrinhos são as onomatopeias, que são essas palavras que simbolizam sons. Aqui vocês podem ver diferentes maneiras de preenchimento da imagem, rachuras paralelas ou um preenchimento em pontos aqui, que é feito em programas de edição, e toda a sequência da história em preto e branco. Eu também trouxe essa aqui, Andarilho. Ele tem uma paleta de cores fixa, de tons pastéis. Aqui, novamente, os personagens olhando para o futuro da história, para a direita, todas as conversas em balões. E aqui também temos um recurso interessante, que é da fala do narrador. Que a fala do narrador não é em balões comuns, mas em quadradinhos. É um projeto gráfico muito bonito também. Esse é o Anui, do Lelis, aquele artista que eu mostrei para vocês. Ele trabalha muito com aquarela, muito bem. Aqui no início da história, ele trabalha com aquarelas mais preto e brancos e a descrição do narrador nesses quadrinhos aqui também.
Aqui temos outro recurso muito bonito de ilustração da página inteira, em que o Lelis novamente retrata um cenário mineiro, com as igrejas mineiras, o céu aqui novamente com esses tons cinzas e azuis. É um cenário muito bem feito e essas ilustrações de página inteira dão um respiro muito gostoso para a história, quando você vai vindo de quadro em quadro e se depara com essa cena de contemplação. Saudade, da Melissa Garabelli e do Felipe William, são brasileiros também. Esse livro foi feito com uma campanha de financiamento coletivo, que a gente pode fazer também, vou falar deles mais tarde. E aqui novamente esse trabalho do formato que fica muito interessante, uns quadros maiores, uns quadros mais compridos, toda essa sequência quando você quer dar mais destaque a uma cena a outra. E aqui também tem um trabalho de cor muito bonito, porque essa cena que é um momento mais feliz da infância dos personagens tem tons mais quentes, é dia e tudo mais. Em comparação com essa cena, quando é uma cena mais triste, mais dramática, com chuva e mais escuro e trabalha com tons mais frios, tipo azul, verde, cinza. E aqui no meio a gente também tem um exemplo diferente de diagramação, que é quando a imagem sangra na folha, não tem margem mais. E os quadros funcionam dentro de uma outra imagem maior, com uma nova sequência de imagens, essa do ponto de vista do animal. Esse livro também tem uma coisa muito interessante sobre ele. No final, ele tem uma galeria de convidados. Aqui, eles chamaram outros artistas para participarem dessa edição e adicionaram seus desenhos aqui no final. Isso é uma coisa que a gente pode fazer. À medida que formos produzindo as nossas peças e conversando nas redes sociais, a gente pode juntar as nossas produções e fazer um livro como esse. E, quem sabe, por uma campanha de financiamento coletivo como essa. Esse aqui foi um projeto de várias artistas que se juntaram para ilustrar algumas mulheres das culturas egípcia, chinesa, grega, nórdica. É um trabalho incrível que funcionou também por financiamento coletivo. Elas não se conheciam, elas se conheceram por redes sociais, como estamos nos conhecendo aqui. Todos os desenhos foram feitos pelas artistas, cada um ao seu estilo, não tem problema, e juntaram ao final numa coletânea que tem esse tema em comum. É muito bom quando a gente tem um tema em comum e uma confraria de artistas pra gente produzir juntos, como estamos produzindo aqui. É um livro muito bonito, um projeto que dá muito certo e que podemos fazer um aqui também. Eu vou mostrar aqui vários desenhos, vários rabiscos diferentes e vou explicando algumas coisas à medida que eu for passando os desenhos. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar lá no grupo do Facebook e qualquer coisa me procura, tá bom? Aqui tem algumas práticas de luz e sombra em tecidos. Tecidos são muito difíceis de desenhar porque eles têm muitas dobras e a luz bate de várias maneiras diferentes, então o volume dele é definido muitas vezes pela sombra que ele ocupa. O corpo humano e tudo que a gente for desenhar de orgânico, ele tem muitas curvas, né? E isso a gente pode mostrar o volume da pessoa através também dos recursos de luz e sombra. Então, assim, a gente sempre vai pensando de onde vem a luz. Aqui também a luz vem de cima, né? Então, obviamente, a gente colore mais por baixo. Aqui, alguns exercícios de anatomia e proporção. Um ser humano normal, um adulto, ele tem uma proporção de mais ou menos uma cabeça para 7. Essa é a proporção de um ser humano comum. As crianças, no entanto, elas têm uma cabeça para 4 outras, assim. À medida que ela vai crescendo, essa proporção vai aumentando até atingir de um adulto comum. Mas nada disso é regra quando você está criando personagens. Essas são referências, se você quer fazer uma coisa mais realista, você segue isso. Senão, você pode distorcer conforme sua vontade. Geralmente, quando você tem um personagem e você inclina uma posição de ombros, tem um balanço no quadril e um balanço também no joelho para equilibrar essa postura. Esse traço é bem comum quando você está fazendo personagens em pé com uma naturalidade. Em vez de você fazer o personagem sempre quadrado, reto assim, você pode fazer ele com essa quebra que vai deixando ele um pouco mais natural. Outra coisa também, a gente sempre tem que saber a regra para poder quebrar a regra. Então, quando a gente está começando a desenhar,
É uma boa ideia sim você estudar anatomia, estudar o gestual, estudar as proporções do corpo humano para você entender isso de uma maneira plena e saber onde você quer quebrar a regra e qual efeito você vai conseguir quebrando aquelas regras, quebrando a proporção, quebrando uma anatomia normal. Esse traço aqui é muito útil para você pensar a postura inicial do seu personagem e depois você vai detalhando ele. Então esse aqui, primeiro tem o corpo, tem uma perna, então a partir daí você vai detalhando o seu personagem, como ele está, como são as pernas e criando o volume do corpo de fato. Depois, se vocês quiserem, a gente pode entrar em práticas mais de desenho realista. Isso exige muita observação. É muito bom você desenhar a própria mão, desenhar outras pessoas, ou você pode tirar uma foto e repetir essa foto. Então, à medida que você for evoluindo nas práticas de desenho, você pode se aventurar pelos desenhos realistas. Mas eles não são necessariamente melhores dos que os outros, são completamente diferentes, é uma proposta diferente. Então aqui você pode fazer algumas práticas de partes específicas do rosto, mas ao mesmo tempo você pode superar esse realismo e entrar em uma abstração do personagem, uma simplificação formal e uma síntese gráfica para criar personagens mais estilizados, né? Essa mesma personagem em posturas diferentes, é sempre legal você desenhar um personagem em várias posturas, em vários sentimentos também, várias expressões diferentes. Isso você vai adquirindo na construção do seu personagem. E agora, a melhor parte do vídeo de hoje, nós vamos destravar com algumas brincadeiras, vamos pôr a mão na massa, aí você pode exercitar a sua criatividade e se divertir um pouco. Se tiver alguém dividindo a quarentena com você, entrega pra ela um papel e peça pra ela fazer uns rabiscos. Agora, se você estiver sozinho, você pode fechar os olhos e rabiscar a folha, e depois a gente vai exercitar transformando esses rabiscos em alguma coisa que faça sentido. Você pode fazer um animal, um objeto, qualquer coisa. Isso é só para você ir pensando em novas formas e novas maneiras de transformar um desenho em alguma outra forma. De novo, não precisa ficar bonito, não precisa usar borracha, isso é só para você destravar e realmente ganhar mobilidade de traço e se divertir com essa história. Eu vou praticar um pouquinho aqui para vocês verem como é que é, de olho fechado. Vamos lá! Fechando os olhos aqui, vou fazer qualquer coisa. Ok, eu vou transformar isso aqui em alguma imagem. Tá, eu vou transformar isso aqui em alguma coisa que faça sentido. Uma mudança de perspectiva sempre é bom, mas às vezes a gente acaba voltando pra onde a gente partiu mesmo. Eu acho que isso aqui fica meio parecido com uma asa, assim. Beleza, uma última rodada? Ok, não, esse aqui ficou fácil pra mim. Então tá aí, fiz um prédio. A qualidade arquitetônica dele é meio duvidosa, mas temos um desenho. E mais uma atividade para oficina nesse vídeo de hoje ainda. Nós vamos brincar com situações improváveis. Para você criar essa situação, eu não tô aí com você, você mesmo vai criar essa situação com as 3 primeiras letras do seu nome. Então, com a primeira letra eu vou escolher um personagem que já existe. Com a segunda letra você vai escolher um lugar qualquer. E com a terceira letra do seu nome, você vai pensar uma atividade, um verbo. O que essa pessoa está fazendo? Então, eu vou fazer a Ariel, a sereia mesmo, em um navio e dançando. Eu vou fazer ela com as pernas. Mas você aí me conta depois
como vai ser essa situação improvável. Eu fiz essa dinâmica, né, com outras pessoas e nessa saiu o Batman fazendo yoga no metrô, o gênio da lâmpada pichando um supermercado e o Mario pintando um avião. Então, depois me conta, pratica, coloca lá no grupo e vamos rir um pouquinho com essas situações improváveis. Obrigada, pessoal, por participar do segundo vídeo da oficina de desenho e histórias em quadrinhos. Eu tô amando fazer isso, eu espero que vocês estejam gostando de participar também. Fiquem até o final porque a gente vai ter uma surpresa e a gente pode ter um projeto incrível, todo mundo junto, fazendo uma campanha, uma exposição e quem sabe até um livro, um projeto gráfico impresso. Então, espero vocês no próximo vídeo. Novamente, esse vídeo é um projeto do Festival de Cultura UFO em Casa, organizado pela Dcult e pela ProEx. Fiquem em casa e se cuidem. Até o próximo vídeo. Obrigada!